Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Andrei Moreira, médico homeopata e constelador familiar. E nesse vídeo eu vou dar início a uma série de comentários a respeito das questões sistêmicas na série Uma Nova Mulher, a nova produção turca da Netflix. Primeira coisa que eu quero te dizer é, se você não assistiu a série, pare agora e vá assistir primeiro. Não assista este vídeo sem você ter assistido a série, porque senão você vai receber spoiler de tudo que acontece na série e vai perder a graça. Então, primeiro, assista a série. Se você já assistiu, esse vídeo é para você. E nós vamos fazer comentários a respeito dos personagens, das vivências. Aquilo que é mostrado ali na série se trata de uma ficção, não é baseado em fatos reais. O autor construiu essa realidade a partir das suas ideias, a partir de pesquisas e também a partir de um livro de um constelador americano, Mark Wolynn, que é intitulado Não Começou com Você. Nós não temos a tradução desse livro ainda em português, tem a versão dele em espanhol, tem a versão também em inglês, que se chama It Didn't Start With You, e você pode, se quiser, encontrar esse livro e ler um pouco. Ele inclusive aparece na série em algumas imagens. O Mark Wolynn tem uma abordagem da constelação mais ligada à genética e à epigenética dentro da tradição americana, de entender a herança biológica da nossa ancestralidade e tudo que a nossa epigenética carrega como memória, como efeito dos traumas, das vivências e de tudo aquilo que aqueles que vieram antes viveram. O fato é que, nesta série, Uma Nova Mulher, o que se está demonstrado de forma muito evidente e muito interessante são as lealdades invisíveis, que em constelação familiar nós chamamos de amor cego. Eu gravei um vídeo sobre isso, explicando para você do ponto de vista filosófico e também prático o que significa lealdade invisível, e você pode encontrá-lo aqui no meu canal. Nós vamos então começar com a personagem Ada. Ada é uma médica, uma cirurgiã geral, e ela é amiga da Leila e ela é amiga também da Sevgi. As três formam um trio indissolúvel, muito conectado desde sempre, assim como acontecem com as nossas grandes e profundas amizades. Elas cresceram juntas, uma acompanhando a vida da outra, o desenvolvimento. Ada não é a primeira na série a ter contato com as questões sistêmicas. A primeira é a personagem Sevgi, e através do que acontece com ela, é que ela vai buscar, então, se aproximar e compreender com um espírito muito científico, muito cético, muito protetivo e muito salvador, que nós vamos entender ao longo da história o que isso representa devido aos vínculos sistêmicos dela. O fato é que Ada vai apresentar a mão trêmula como um sintoma e as amigas vão insistir para que ela olhe para esse tema naquele fenômeno que na série é chamada de expansão da família de origem. Eles não utilizaram o termo constelação familiar, provavelmente por questões legais ou para não associar diretamente a ideia da constelação e ter o espaço da liberdade poética de construir ou de apresentar numa ficção uma realidade semelhante, porém sem precisar das fidelidades aos conceitos e às práticas tais quais elas se apresentam no dia a dia dos praticantes da constelação familiar. Até porque essa prática é muito variada e há diferentes maneiras de se constelar, de se utilizar e aplicar os conhecimentos da filosofia sistêmica. Então lá na série, o Sarman é um turco, um terapeuta que faz estas sessões de expansão da família de origem. O que ele faz se assemelha muitíssimo à constelação familiar, mas tem algumas diferenças, porque ele coloca como sendo um fenômeno espiritual, o que não se fala dentro de constelação familiar. Porque quando se coloca ali como fenômeno espiritual, fica uma coisa muito limítrofe com as experiências espirituais, que às vezes as pessoas confundem, com razão, com espiritismo ou com mediunidade ou com outras experiências espirituais. O fato é que, para acessar a consciência sistêmica de um campo familiar, não se necessita nem de mediunidade, nem de espíritos, nem de fenômenos espirituais. É um fenômeno de estar aberto, colocar-se em sintonia e estabelecer ressonância natural com esse fenômeno que qualquer pessoa pode vivenciar. Tanto que na série você vê que qualquer
representante, qualquer pessoa que no trabalho prático que é apresentado ali se coloca para representar, ele é capaz de sentir o campo da outra pessoa. No entanto, como eles mostram na série, a forma tão fiel que a pessoa representa ou percebe informações, fica parecendo que é um fenômeno mediúnico, porque chega no nível de detalhes muito profundos. Isso na prática não acontece na maioria das constelações. Há consteladores e há terapeutas muito sensíveis que chegam a perceber, por vezes, realmente informações muito específicas ou detalhes da ancestralidade daquela pessoa através do que se mostra ali no campo. Mas, via de regra, não é assim que acontece e não se trata de um fenômeno espiritual. O fato é que a Ada, então, demora para se habituar com seu espírito científico a essa realidade, a se abrir para esta possibilidade, mas em um determinado momento ela cede e vai olhar para aquele tema. É preciso que eu faça aqui um parênteses para dizer que em constelação familiar, quando nós vamos constelar um sinal ou um sintoma, nós não estamos buscando causa das doenças. Essa é uma diferença da prática da constelação para o que é apresentado na série. Lá se fala de causas emocionais das doenças ou causas ancestrais. Nós não falamos em causa em constelação porque a constelação não é cartesiana, causa e consequência. A causa é estudada pela medicina, as questões emocionais pela psicologia. A filosofia sistêmica se ocupa dos vínculos, os vínculos de amor. No entanto, por detrás de um sintoma, de um sentimento, de uma vivência emocional, há vínculos de amor com a ancestralidade que a constelação explica como vínculos de amor cego ou de lealdades invisíveis, que é o nosso interesse aqui. Então, quando alguém vai constelar um sinal ou um sintoma, nós dizemos que essa pessoa vai olhar para este sintoma com as técnicas, percepções e a fenomenologia da constelação familiar. Olhar para significa abrir-se para expandir a percepção do que em si pode estar atuando. Particularmente eu, como médico, tenho muito cuidado em explicar isso para que as pessoas não achem que constelação familiar é tratamento, o que não é, que elas podem substituir medicina por trabalhos emocionais ou espirituais, o que não deve acontecer. O movimento de se olhar para sinais e sintomas na vida, ele precisa ser sempre, assim como são as doenças, multifatoriais e interdisciplinares, somando percepções e abordagens, e não substituindo ou excluindo. Aliás, via de regra, é isso que a gente aprende em constelação. No nosso coração a gente soma, a gente não exclui, a gente integra, a gente não separa. Quanto mais nós podemos viver integração, mais inteiros nós nos tornamos e maiores nós somos na vida, no nosso próprio ser, na própria construção do caminho pessoal, dos sonhos, das conquistas, etc. Então vamos voltar para a Ada. Ela vai então olhar para o sintoma da mão trêmula naquela expansão da família de origem, como eles chamam na série. E quando então um representante é colocado para ela e para o sintoma, o que se revela é que na família dela alguém havia sido assassinado e havia um vínculo então daquele assassino com aquela pessoa que havia sido assassinada, entre algoz e vítima, e havia um vínculo dessa descendente com essa realidade que, naquele caso, se tornou um segredo familiar. Nada era sabido conscientemente pela personagem. No entanto, no campo se mostrou um forte vínculo. Depois, mais tarde na série, conversando com a mãe, com quem ela tem um grande conflito e uma grande dificuldade de se aproximar, nós vamos descobrir que, na verdade, a tia-avó dessa mãe foi assassinada pelo seu próprio pai, porque ela, esperando o marido voltar da guerra, abriu a porta para soldados achando que era o marido, eles entraram, roubaram a casa, a estupraram, e quando o pai chegou e vai fugir com esta filha, ele a mata por não ser mais pura, e ele a mata com a mão tremendo. Então, qual era a realidade sistêmica que havia ali, que impactou tantos os descendentes? Primeiro, um pai matar uma filha. Na constelação, a gente vê que vítimas e algozes sempre se conectam, independente de pertencerem ao mesmo sistema ou não. O fato de dar a vida ou tirar a vida de alguém estabelece um vínculo entre as pessoas, sempre. E, ao longo do tempo,
isto vai precisar ser integrado e ser reconciliado. É o que a gente vê sempre nos trabalhos sistêmicos. Quando isso se trata, então, dentro da própria família, do próprio sistema, fica muito mais complexo. E nesse caso, era um pai com uma filha. Essa filha morre chamando pela mãe, querendo saber onde a mãe estava. Então, aí tem um contexto muito profundo de dor, que vai se tornar depois um segredo familiar, porque ficou extremamente difícil da família metabolizar, digerir isso. A descendente não sabe, no entanto, no coração dela, através do próprio vínculo com a mãe, porque é assim que a gente se conecta com a ancestralidade, através dos nossos pais, ela vai ver no coração dela essa vítima e esse algoz. Essa expressão ver no coração significa se vincular de uma determinada maneira, perceber inconscientemente pelos vínculos da lealdade invisível ou do amor cego. E aquela mão trêmula da cirurgiã era um símbolo do vínculo dela de amor cego com aquele ancestral e com aquela jovem que havia perdido a vida. E quando ela pode, na constelação e no próprio processo dela ali, reconhecer, primeiro tomar conhecimento que aquilo existiu, reconhecer, dar um lugar no coração dela para a vítima e para o algoz, um grande movimento de liberação pode acontecer nela. Porque é assim que acontece. Quando nós temos a oportunidade de reconhecer, integrar, validar, valorizar, ver, nós transformamos um vínculo de amor cego em um vínculo de amor que flui. Isso pode ser feito quando as histórias podem ser reveladas, mas também pode ser feito quando nós simplesmente olhamos para o que se apresenta numa constelação, nos deixamos tocar e assentimos para aquela realidade, mesmo sem nenhum conhecimento do que é que aconteceu. Na série, ela vai ter uma oportunidade de ter acesso a uma informação que vai ajudar o espírito crítico e científico dela a se abrir. No entanto, por vezes nós não temos oportunidade de saber os detalhes daquilo que aconteceu e que às vezes se apresentam em constelações familiares. Mas à medida que ela faz isso, coisas bonitas acontecem com ela. Primeiro é que o sintoma desaparece, porque para ela havia uma vinculação importante por detrás daquele sintoma com aquela realidade ancestral. E a segunda é que ela pode rever a relação dela com a mãe dela, porque ela tinha uma mágoa muito grande e muito profunda da mãe, não falava com a mãe, porque quando o pai ficou doente, a mãe saiu de casa e deixou-a cuidando do pai que estava terminal, até que o pai falecesse. E ela vai guardar essa mágoa profunda da mãe. Mas o que se revela então, numa outra constelação dela que ela faz, nesse caso, o terapeuta, vai fazer a expansão da família de origem dela utilizando bonequinhos, que é outra técnica, e ele percebe que naquela família, por conta do mesmo evento lá atrás, daquela tia-avó assassinada chamando pela mãe, as mulheres descendentes passaram a sentir uma dificuldade de reconhecer a mãe ou reconhecer o vínculo com as mulheres anteriores. Passaram a ficar geladas emocionalmente. E isso acontece muito frequentemente nas famílias. Quando uma ancestral não pode ser reconhecida e viveu um sofrimento ou uma dificuldade muito grande, as gerações seguintes frequentemente passam a mostrar o vínculo com aquele episódio através de conflitos relacionais e dificuldades de reconhecimento. E quando esta personagem Ada pôde ver isso e perceber, ela pôde olhar para a mãe de uma forma nova. Podemos dizer que ela pôde, então, começar a ver a mãe, a reconhecer aquilo que atuava na mãe. E isso tem impactos profundos na vida desta personagem, porque ela era filha, então, de uma mãe que, ela vai descobrir, no final, era amante do pai. O pai tinha uma outra família, esse era um segredo familiar também guardado. Então esta personagem tinha dois segredos, um do sistema paterno e outro do sistema materno. E o que acontece com esta personagem? O que a gente vê de efeitos e de movimentos ali na vida dela? A primeira é que, na dificuldade daquela família viver a emoção e reconhecer aquele evento traumático acontecido com a ancestralidade, ela se tornou uma mulher hipercientífica, hiperracional e desconectada do sentimento. Aquela dificuldade de vínculo com a mãe e com as mulheres a fazia se proteger no campo da defesa intelectual. Consequentemente, ela vivia a mesma coisa dentro da relação com os homens. E filha de um casal que trazia um segredo dessa relação, em que a mãe era amante do marido, ela também buscava homens indisponíveis.
Então ela vai ter um primeiro amor que não vai estar livre para ficar com ela. E este é um homem, Toprak, que vai ter um emaranhamento próprio. Nós vamos ver em outro vídeo sobre isso. E ela também vai se casar com um homem com o qual ela vai ter conflitos, porque está com uma relação mal resolvida com o primeiro amor dela, que é o Toprak, e também ela não investe neste relacionamento porque ela também não consegue estar inteira dentro de um relacionamento. E aí a gente vê o que acontece nas famílias, nas nossas vidas, na relação a dois, quando nós trazemos esses emaranhamentos com o sistema de origem. Não ficamos livres para mover-nos para o mais e verdadeiramente construirmos de uma maneira inteira as relações. É bonito perceber o que vai acontecendo com essa personagem, pouco a pouco, à medida que ela vai percebendo os vínculos e, sobretudo, vai percebendo que o movimento que leva para o mais é o do reconhecimento, do respeito, da inclusão e do valor dentro do coração. É bonito perceber o impacto na vida dela e também o desenrolar da trama. E você que assistiu, o que desta personagem que te tocou mais? Como que você se identificou com ela? Você viu algo seu nela, naquele movimento? O que disto falou ao seu coração? Deixa aqui nos comentários, fala para mim como que isso te tocou e também como aquilo que eu estou partilhando chega até o seu coração. Aproveita e compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama, espalhando ainda mais esta mensagem de inclusão, de reconhecimento que tem um potencial tão liberador nas famílias. A gente segue no próximo vídeo com outra personagem e dando continuidade ao entendimento sistêmico desta série turca, Uma Nova Mulher da Netflix.